Então o Sebrae ele tem sempre estudos crescentes que mostram aventureiros sem preparo de gestão apenas com formação na área para fazer prática não passam de 4 anos de vida corporativa. Isso é pouquíssimo, independente de toda a dedicação que você fez, tecnológica, de estudo e tudo mais. Eu falo que assim, o setor da saúde estética nunca vai acabar porque existe um envelhecimento. Se alguém não está adequado e não se mantém nesse setor, a pessoa é incompetente, não o setor. E agora eu quero chamar um convidado super mega especial, que faz parte... Olha que eu anotei aqui, que estava conversando com ele antes, só para lembrar... A parceria tem só 14 anos, mais de 14 anos aí já de parceria com ele. Então eu vou chamar ele aqui para falar um pouquinho com a gente, Felipe Abraão. Que prazer, tudo ótimo. Para a gente é um motivo muito importante, nós da área educacional, termos essa porta aberta que a Fismatec sempre deu, para que a gente possa falar um pouco sobre o incentivo que a gente dá na carreira, né? E nada melhor do que estar dentro da casa da Fismatec, que tem sempre uma porta gigantesca para o incentivo da área. Legal. O Felipe, gente, ele é coordenador geral da Ibeco. Ele faz parte lá da administração, é isso, Felipe, da parte estética. Também acho que uma jornada bem longa aí, mas ele vai falar um pouquinho mais pra gente. Obrigada, Felipe, por participar aqui conosco da nossa terceira edição do FismaCast. Eu vou começar fazendo uma pergunta, acho que muito importante, claro, que muitos profissionais acho que tem um pouquinho mais de dificuldade, eu sou da área também, eu sou biomédica, e a gente às vezes tem um pouco mais de dificuldade para atuar nessa parte de gestão, mas que eu acho que é fundamental e muito importante. Então a primeira pergunta para o Felipe é: qual é a importância da gestão da carreira, da nossa carreira? Qual que é a importância? Eu sempre falo que a gente tem 2 eixos dentro da gestão, a gestão de negócios e a gestão da carreira, né? Porque nem todo mundo está preparado, até financeiramente, para poder se formalizar tendo uma empresa com CNPJ e pagar os impostos que o nosso país requer, né? Exatamente. Mas, por outro lado, nós temos a obrigação de termos a gestão de carreira, que isso é inquestionável. A gestão de carreiras é a gente entender que somos empresa acima de ter ou de formalizar. Isso faz o crescimento acontecer, porque muita gente, quando está naquele piloto automático de prática acima de prática, fazedor de prática, diz assim: poxa, eu até atendo um monte de gente, tem fila de espera na minha agenda, mas a conta bancária é vazia. Isso é a falta de gestão. E não é o setor da estética que tem uma fragilidade, é o setor da saúde. A saúde tem sim ainda, menor, mas ainda tem um preconceito com gestão de negócios e de carreira. Por quê? Porque atender é mais prazeroso. Eu não disse que a gestão ia ser prazerosa, mas eu atesto que ela é segura. E importante, né? É vital. Então o Sebrae ele tem sempre estudos crescentes que mostram aventureiros sem preparo de gestão apenas com formação na área para fazer prática não passam de 4 anos de vida corporativa. Isso é pouquíssimo, independente de toda a dedicação que você fez, tecnológica, de estudo e tudo mais. Então, eu falo que não ter a gestão da carreira é similar a você ter uma máquina de lavar e você encher de dinheiro, não liga a água, só liga a energia, vai girar, né? Aí você olha ali da tampa, quando você abre não tem nada, quando você fecha volta a girar. Por quê? O dinheiro só passa por você. Porque você não sabe quais são os princípios de organização necessários para que você diariamente possa ter uma organização contínua que vai te manter. Muita gente sofre e pede pela lucratividade. Isso não é sofrido, é natural. O sofrido é manter fidelização. Esse é o nosso dia após dia. As pessoas, elas trabalham um encantamento que eu falo que é igual um príncipe com cavalo branco, príncipe encantado. Deu um match no aplicativo, no primeiro dia vende cavalo branco e paga a conta. Depois, né? E isso acontece muito na nossa área. As pessoas encantam na avaliação e na anamnese, que é o grande encontro, e quando vende aquele plano de atendimento de 10 sessões, depois deita, levanta, tchau, próxima sessão. Eu sou o profissional que sei, e a pessoa não é envolvida de todo esse processo. E quem é o maior interessado? Ele, além de ser o pagante. Então, essas fragilidades de organização, eu nem falo gestão, empreendedorismo, administração. Eu vou falando nomes que significam a mesma coisa, porque se a dor do preconceito faz as pessoas... Que igual vendas, isso vocês sabem. O profissional de estética, quando fala assim, mas é preciso vender. Mas eu não sou vendedor. É óbvio que é. É óbvio que é. Porque se você presta um serviço, se você vende um produto, você é um vendedor. Sim. O encantamento está
aonde você cativa e a pessoa te compra e você não vende. É diferente, porque se você gente. planta, a pessoa vem e diz, eu tô com o cartão na mão, você tem estoque? Eu já quero comprar. E a gente perde, a gente modifica, inclusive, o vocabulário que durante anos foi pejorativo e pesado, e a gente consegue, através de uma vivência, mostrar que a organização da carreira, ela é vital para se manter. Porque no nosso bairro, na nossa região, no nosso município, a gente crescendo da adolescência até a fase adulta, quantos salões, clínicas e espaços de beleza a gente viu que não ficaram? Muitos. E que passaram, e que mudou a placa, e que saiu de franquia, e que virou a bandeira. Muitos. Isso não é porque o mercado está errado. Eu falo que assim, o setor da saúde estética nunca vai acabar porque existe o envelhecimento. Se alguém não está adequado e não se mantém nesse setor, a pessoa é incompetente, não o setor. E Fê, eu estava pensando aqui, né? Gente, como que ele fala, né? A gente vai pensar, vai tendo várias ideias pensando aqui. Mesmo que a gente tenha, né, uma equipe que faça essa gestão, que nem, vou falar por experiência, às vezes eu pego algumas clínicas que existem, a avaliadora, que é aquela que faz a avaliação e, teoricamente, é aquela que vende. E não casa com quem aplica, né? E quem aplica está lá na ponta, ou seja, o paciente ele não tem nenhuma conexão ainda com o aplicador. Então, você falou exatamente isso e me veio aqui na cabeça, né? A gente não cria essa conexão e fideliza, porque o primeiro é o que tem o encantamento. Então, mesmo que eu tenha uma equipe que vá fazer isso para mim, mesmo assim, eu como profissional que vou atender, também não tenho que ter isso? Muito importante. Eu não sou contra e nunca fui contra a terceirização. Muita gente acha, Felipe, você é contra. Não, 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 não. Eu digo assim, nós precisamos ter uma maturidade corporativa mais forte quando a gente passa para o outro as outras responsabilidades, principalmente organizacionais. Porque a primeira coisa quando alguém cresce no mercado é passar o quê? A gestão para alguém. Mas o olho do dono engorda o gado. A frase é antiga e será eterna. Não adianta nada terceirizar se você não consegue supervisionar. Isso significa que você também não sabe fazer. E é por isso que desde que o mundo é mundo, a gente escuta pessoas falarem, eu terceirizei para um escritório, para um profissional, me passou a perna, me deu rasteira. Ué, cadê a supervisão? Eu digo que tem uma coisa que eu profetizo na vida dos profissionais de saúde estética, que é o seguinte: matematicamente e humanamente é impossível crescer sozinho. Crescer deve ser a médio prazo. Não dar mais conta, precisar montar equipes, delegar responsabilidades. Isso não significa eu fecho os meus olhos para a organização. Significa que eu saio de dentro e agora eu tenho uma visão macro da maquete. Se eu tenho uma visão macro, eu sou um zelador melhor. Porque eu consigo evitar problemas, fortificar as ações agora e eu consigo fazer com que o crescimento aconteça. Então, nunca deve existir o sair da organização, da supervisão e da zeladoria. Quando a gente tem pessoas que estão no nosso time trabalhando junto com a gente nas descentralizações das responsabilidades, a gente não pode deixar de supervisionar porque tudo pode acontecer. Então eu digo que a gente tem que saber duplamente quando a gente passa para um outro, porque não é deixei e acabou, é mais sério. E como eu disse, é humanamente impossível crescer sozinho, esse é um caminho que a gente vai viver e ponto final. Então, que a gente já consiga construir isso desde o início. O grande erro que as pessoas cometem hoje, e dá muito reflexo, é que assim, isso não é só na saúde estética, em geral, qualquer setor. Nós estamos vivendo uma atualidade onde as pessoas estão complicadas para trabalhar. Se você precisa de uma mão de obra específica, você não vai achar facilmente. Não vai achar. E aí, quando acha, a gente pensa que precisa ter o revolucionário. Por quê? Para crescer mais, eu tenho que trazer alguém que pode mais do que eu. E isso pode destruir o que você construiu até agora. Porque se a sua valsa foi o que deu certo até aqui, pelo menos no início da parceria, a pessoa dança a sua valsa e gradativamente mostra a sua potencialidade para crescer juntos. Agora, para o mercado, é uma visão muito ruim ter aquela mudança drástica, aquela mudança galopante e a pessoa não sente mais a vivência daquela essência que ela estava acostumada. Então, grandes revoluções fazem negócios quebrarem, mesmo que tenham décadas de estada. É isso, então, gente, ó. Importância, mesmo que a gente tenha dificuldade às vezes. Eu vou entrar já no segundo trecho aqui, que é da precificação, mas a gente como profissional tem que estar na linha de frente, mesmo que no macro, igual o Felipe falou, mas a gente precisa entender para que não aconteça os erros que às vezes não dá para a gente reverter, né? E a outra pergunta, Fê, que eu até anotei aqui para eu não esquecer, porque eu acho muito importante, né? Se o profissional da estética ele sabe precificar
É muito interessante. Essa é uma pergunta que eu faço em todas as minhas aulas e palestras. Profissional de estética, você sabe precificar e, acima de tudo, você sabe a diferença de preço e de valor? Porque popularmente sai da nossa boca valor, né? Então, assim, primeiro, a diferença de preço e de valor. Preço é o número formalizado que a gente precisa ter como base de conta, que é o que vai nos determinar não termos prejuízo. Se você sabe precificar, você não tem prejuízo. É impossível. Mas muita gente faz um caminho de pressa, porque o profissional da estética e o cliente também é imediatista e ansioso. Ele quer para já com resultado para já. E aí, pensar no preço eu vou analisar minha região, alguém já tem uma clínica na rua de trás, eu vou diminuir R$50 em cada procedimento, eu ganho o mercado deles e pego a minha região. Como você vai conseguir ter essa determinação se você não sabe a base de precificação daquela pessoa? Que é sem embasamento. É Exato. embasar o seu preço no concorrente. Exato. E é assim, aí você tem agenda, as pessoas te pagam, você trabalha muito, mas não tem dinheiro na conta. Por quê? Porque a realidade dele ou dela é outra. Agora, a valorização ela é construída, ela é sentida. Quando a gente cria aquele propósito de que as pessoas sintam necessidade, nós temos que ser serviço essencial na vida da pessoa, ela não abre mão da gente. Então, se ela tem um descompasso financeiro no bolso dela, ela abre mão do quê? Da academia, sei lá do quê, do curso de artes, do que for, mas da gente, não. Se somos nós os desescolhidos, nós não estamos sendo valorizados. E uma dica que eu dou para o mercado, não ignorem o público masculino. A alta tecnologia está tendo uma busca gigantesca do público masculino, e este público é o público que mais sente valorização mais rápido do que o feminino, porque por natureza o feminino barganha, questiona. O homem sente, se ele sentiu, ele passa cartão sem olhar número. Olha lá, gente. E a dica para Ele pode falar isso precisamente aqui. E a dica para precificar, ela é muito mais simples do que as pessoas complicam. Você precisa saber em tudo que você utiliza quanto você vai gastar por momento de atendimento. Primeiro você precisa saber quantos dias você trabalha geralmente para a sua prática de estética. Nós temos aí um geral de 22 dias no mês, né? Agora, quem trabalha de domingo a domingo vai colocar 30 dias no mês. Então, tudo que você gasta com fixos e variáveis, você precisa dividir pelos dias que você trabalha, como, por exemplo, 22 dias, e pelas horas do dia que você trabalha. Então, imaginemos que o indivíduo trabalha 22 dias e 8 horas por dia. Vamos imaginar que ele vai trabalhar com um kit que é R$1.000. 1.000 por 22 por 8, ele tem 1 hora daquele kit. Ele soma essa 1 hora de tudo. Energia, o aluguel, a tecnologia, tudo. E aí ele chega num preço cru. O que é esse preço cru? Eu gasto para fazer este procedimento em cada pessoa X reais. Nunca vai ter prejuízo, porque ali você sabe, menos que isso é prejuízo, igual a isso eu pago para trabalhar e a partir disso é lucratividade. Lucro. E qual é o lucro? O lucro precisa ser estudado. Aí você analisa a região que você está inserido, sua capacidade, sua formação, os concorrentes que estão no entorno e o público em poder aquisitivo. E de repente você descobre que o procedimento que você faz, você gasta R$112, mas você tem um teto para trabalhar com tranquilidade para o perfil de público e de região, que você pode cobrar 812, ou seja, 112 paga o gasto, 800 é lucro. Olha aí, gente. As pessoas dificultam por preguiça de saber o cálculo. Agora, ninguém gosta de fazer cálculo. A parte chata que as pessoas batem de frente a cada atendimento você tem que fazer unitariamente essa conta. É igual um restaurante, estrogonofe e lasanha não tem o mesmo preço, insumos diferentes. Exatamente. Então, a cada procedimento de estética, o mesmo cálculo. Mas isso não é um estorvo na nossa vida, isso é a maior segurança. Quem senta uma noite e bate tudo isso de uma vez, nunca mais vai ter prejuízo e vai conseguir ajustar corretamente para não ter esse problema. Oi, gente, que legal. Ó. Tivemos um aulão aqui já de precificação e dá para ver que não é difícil, gente. Não. E o quanto que isso impacta no nosso dia a dia, no nosso bolso também, não é isso, professor? E falando um pouquinho aqui, a gente falou de precificação, né? Então eu vou trazer isso agora para alta tecnologia. Claro. Falando da alta tecnologia, a gente sente muito isso também, principalmente quando a gente fala do ultrassom microfocado, né? O ultrassom microfocado, onde a gente tem uma tecnologia inovadora, né? Para quem ainda não conhece, que está nos ouvindo, que chega, né, até esmaso aquela face onde a gente gera os pontos de coagulação, o famoso lift sem corte, sem cirurgia. Então, é um tratamento inovador. Quando a gente fala do valor da sessão do ultrassom microfocado, muitos profissionais, não estou falando nem o cliente ainda, mas eu estou falando o próprio profissional já se espanta.
Isso é interessante. Primeiro que a gente tem que aprender, então, uma melhor comunicação. A comunicação salva vidas e salva profissionais. Então, a gente não pode ter somente um apelo comercial e não pode ter apenas um apelo científico, porque o cliente, sendo leigo, não entende nada do que a gente está falando. Mas nós precisamos trabalhar com uma realidade que traga geração de segurança através do benefício dessa tecnologia. Então, uma coisa que o profissional de saúde estética não pode abrir mão é de educar em saúde. Então, quando a gente educa em saúde, quando a gente mostra um artigo científico que a própria Fismatec, quando vende uma tecnologia como microfocado, ela já entrega um material que eu tenho conhecimento com todos os detalhes científicos, resultados, etc. Isso deve ser passado de uma forma entendível ao interessado. Porque quando o interessado ele consegue compreender que aquilo é um benefício a longo prazo, não só para agora, não é um efeito Cinderela, quem que não vai querer isso? Então ele acaba entendendo, inclusive, que existem associações até mesmo de injetáveis com o microfocado. Eu sou um exemplo, anualmente eu recebo as duas no mesmo dia. Eu também, a minha já está até vencendo aqui. A minha eu estou esperando junho com contagem regressiva. Então a gente precisa trazer isso como uma realidade. Nós entendemos claramente que por uma questão de ética e legislação não é orientável, ou seja, não é correto que a gente abra prontuários alheios para mostrar dos outros para os nossos pacientes. Mas nós temos os artigos científicos que nos defendem para poder mostrar tudo isso. Então eu acredito que hoje, numa atualidade onde a pessoa que é o desejoso da estética, o cliente, ele liga a televisão e ele abre a internet vendo tantas coisas que não tem nada a ver com a gente, com pessoas que não têm preparação, ele se amedronta. Mas isso não faz ele perder o desejo de querer melhorar. Então, o que ele pede do jeito dele? Por favor, gere segurança para eu fechar com você. Se você não gerar segurança e se você não mostrar a mudança que isso traz na vida dele, porque estética é saúde, não é supérfluo, ele não vai fechar. Então, a alta tecnologia é um investimento de vida. É um investimento de vida. E quando a gente pensa no outro lado que vocês também devem sentir, da pessoa investir o preço da tecnologia, como que a gente tem que incentivar? Incentivar eles por um outro lado, não é pela precificação. Pelo retorno do investimento, que é o ROI. Isso. Return on Investment. O que acontece com o ROI? O ROI, ele melhora duas coisas na sua vida profissional. Imaginemos que você tem ali um procedimento que não está andando tão bem. Você fala, pô, ninguém me pede isso, eu sou tão bom. O que você faz? Você compra uma tecnologia, uma alta tecnologia, que tem um investimento respeitável, mas vai valer a pena. E aí você já projeta. Esta minha tecnologia, ela vai trabalhar, eu vou investir no marketing, na fidelização e na comunicação. E quanto mais pessoas vierem, a lucratividade da minha tecnologia vai pagar a publicidade daquele outro procedimento que eu não estava investindo. Então, se eu faço o microfocado crescer, ele vai fazer o microfocado ter um monte de gente interessada e ele vai pagar a publicidade do meu procedimento que ninguém estava vendo. Por quê? Porque eu prefiro investir nesse que é a menina dos olhos da atualidade. Quando a gente faz ele ser responsável por algo também dentro do seu espaço, ele duplamente dá lucratividade. É isso aí, e é o que ele falou, né, gente? É a comunicação. Então, a gente precisa, primeiro, adequar a nossa comunicação para o público que a gente vai falar. Então, se eu for explicar para um paciente, não adianta eu falar que vai chegar no SMAS, que vai fazer neocolagênese. Você fala fibroblasto, a pessoa blasta. O quê? Então, a gente precisa adequar a nossa comunicação. Por que eu falei do ultrassom microfocado? Né? O ultrassom microfocado é uma das tecnologias, o Eros Rifle, né? O que mais vai rentabilizar a sua clínica. Então, a gente falou aqui de precificação, de retorno financeiro. Então, o ultrassom microfocado, a gente sabendo explicar para o nosso paciente quais são os benefícios. E eu falo o quê? O profissional ele precisa comprar o que ele está falando. Né? E precisa ser usuário também. Precisa ser usuário. Precisa comprar. Se eu estou falando que uma tecnologia inovadora, eu gosto muito de comparar, Fê, com outras tecnologias quando eu estou explicando para o meu paciente. Né? Então, o ultrassom microfocado, ele pode ser comparado com uma radiofrequência, com microagulhamento, com laser? Não. Eu vou trabalhar as camadas mais profundas. Então, essas outras tecnologias, esses outros métodos, eles vão trabalhar na superfície da pele. Então, o ultrassom, a gente fala que é o carro-chefe, né? O Eros Rifle é um dos... Ele vai na fonte, né? Na nossa fonte. Exato. Então, a gente vai trabalhar as camadas mais profundas, vai reestruturar. Eu vou falar um termo mais assim, eu vou dizer um exemplo aqui. Eu falo que é igual a gente comprou um terreno
a gente quer construir nossa casa. Então, o terreno a gente vai preparar primeiro. Então, o Eros Rifle vai vir preparando todas as camadas, a estrutura, vai estruturar todas as camadas e depois a gente vem construindo. Aí a gente vem com os injetáveis, Isso. a gente vem com a rádio, o microagulhamento robótico que hoje também está super Com dermocosmético. Um dermocosmético. Então eu trouxe aqui o Eros Rifle para falar um pouquinho da rentabilidade, né, da precificação, e a gente precisa, o profissional precisa comprar, entender para poder vender. Exato. Como o Felipe falou, a gente precisa saber vender. Quem está lá, quem vai atender o paciente fala, eu confio em você, mas eu preciso que você me mostre a segurança ali para eu fechar com você. Né? E outra pergunta aqui, posicionamento de marca. O que você tem a dizer pra gente? Isso é vital. Se há 10 anos atrás, nas minhas aulas e palestras, eu falasse sobre mídias sociais, alguém falava, Felipe, ainda não sou tão ativo. Eu falava, ok, hoje muda o nome, dinossauro. Vai no cartório, entra com processo. Quem não é visto não é lembrado, é esquecido, abre espaço para concorrência, perde a preferência. Hoje o filtro e a busca são as mídias sociais, né? Então nós temos a vitrine, que é o Instagram, onde as pessoas vão ver o grande catálogo. Isso não é um erro, porque é felicidade líquida, mas as pessoas, elas acham que ali basta, e não é verdade. Quando elas se encantam ali pelo chamariz e traz segurança, elas vão buscar a nossa certificação e segurança, que é através do LinkedIn e do Facebook Fanpage, que é o novo site. Site é Jurássico. Então, a tríade do posicionamento de marca hoje é ter ativo, sabendo a linguagem de cada uma, e as três se conectando, LinkedIn, fanpage do Facebook e o Instagram profissional. Nós precisamos aparecer, nós precisamos dar e gerar conteúdo, porque hoje o radar e o filtro é através da interatividade. Se você não tem um catálogo, você não é desejado, você não chama atenção. Não é futilidade, é necessidade. É dois, são as três. Se você quer cercar o mercado e mostrar que você veio, não ser mais um e ser o desejado, tem que ter as três mídias. É isso aí, gente. Estamos chegando aqui à nossa reta final, né, do nosso FismaCast. E para finalizar, queria que o Felipe falasse um pouquinho da parceria com a Fismatec, o que a alta tecnologia vem agregando lá na Ibeco, para a gente finalizar o nosso episódio. Maravilha, então são mais aí de 14 anos de parceria. Hoje eu tenho um grande orgulho de dizer que nós temos o laboratório equipado com as altas tecnologias da Fismatec. Os alunos de pós-graduação e da graduação, eles têm o melhor da tecnologia, e isso fez uma diferença muito grande, porque eles mencionavam a tecnologia avança e nós precisamos ter contato na aprendizagem. Hoje, os sorrisos são de orelha a orelha. E é importante que a gente tenha essa porta aberta, porque a Fismatec, a empresa, ela sabe que o novo profissional, quando se certifica, quando aprende com o que é de melhor, ele sai muito mais seguro e muito mais bem preparado. Então, quando a gente faz isso, a gente não está fazendo um incentivo de publicidade da marca. Nós estamos melhorando o setor e o teto de vidro de todos. Ai, que legal. Esse é um incentivo bom. Bom, Felipe, deixa a sua rede social onde, né, quem está nos ouvindo pode te encontrar. Maravilha. Minha vida profissional está no Instagram, @fe.abraão, tem um H no meio. E ali também vocês vão poder conhecer um pouco sobre o meu filho, que tem 2 anos aí, que é o livro Gestão e Marketing e Aplicação à Saúde Estética. Ai, Obrigado mesmo, obrigada. Foi um prazer, tá? Obrigado.